Bíblia diz que ele reabriu poços antigos e deu os mesmos nomes que o seu pai havia dado. Mas os servos de Isaac também cavaram no vale e descobriram um veio de água. Então os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Eseque, que significa contenda. Então eles cavaram um novo poço, e esse outro poço também discutiram por causa dele, e por isso o chamou de Sitna, que significa inimizade. Então Isaac se mudou dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Então deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Mais à frente fala sobre um quarto e último poço, que se chamava Berseba, que significa promessa. Então, irmão, você percebe que tão importante quanto a gente reabrir poços antigos, da gente retomar sonhos antigos, da gente relembrar palavras antigas, a gente também precisa cavar novos poços, estabelecer novos sonhos, ouvir de Deus novas promessas. Você está comigo ainda? Diga amém. Mas a história de Isaac pode ensinar muito para a gente, porque a Bíblia diz que quando ele começa a cavar novos poços, não foi fácil, não foi rápido, nem todo mundo celebrou. E na sua história é exatamente assim, irmão. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, e nem todo mundo vai celebrar. Mas se a gente permanecer e não desistir, se a gente confiar e não retroceder, a Bíblia diz que em algum momento da nossa história, o próprio Deus abre espaço para a gente prosperar. Não, você não está entendendo. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Guarda isso, irmão, recebe isso. Homens podem não acreditar no que você acredita, podem não honrar a unção que você carrega, podem não concordar com aquilo que você está estabelecendo, podem não se alegrar com aquilo que você está construindo, mas a verdade é que se você parar de ouvir o que os outros dizem, continuar construindo o que Deus te chamou para construir, existe um tempo em que o próprio Deus começa a abrir espaço para a gente prosperar. É quando o tempo de Deus e o nosso tempo se unem, é quando o Kairos de Deus e o Cronos se conectam, é quando a gente olha algumas coisas acontecendo de uma forma tão facilitada, irmão, é quando uma janela dos céus se abre, é quando o próprio Deus diz: é agora, começa, faça. A gente vê isso no ministério de Jesus, 33 anos de história, mas por 30 se preparando para estabelecer o seu ministério. Você já viu que loucura, irmão? Olha para mim, você está comigo? 30 anos se preparando para 3 anos de ministério. Às vezes a gente tem 3 anos de jornada com Jesus e já está reclamando por que não está vivendo os próximos 30 anos de portas abertas. Irmão, o próprio Jesus foi enviado por Deus para ser gerado dentro de um ventre de uma mulher, para que em nada ele fosse facilitado ou tivesse um atalho. Se Jesus tivesse descido pronto com 30 anos de idade, e os anjos cantando Agnus Dei, os céus abertos, trombetas, e do nada ele descesse no meio do povo, primeiro que seria muito fácil reconhecer ele como Messias, porque ele viria de pompa e glória e majestade. Segundo, que ele não precisaria enfrentar processos, ele precisou aprender a andar, a falar, engatinhar. Jesus precisou aprender o que todo mundo aprendia. Jesus precisou aprender a fazer o que todo mundo fazia. E por que Deus fez dessa forma? Para lembrar a gente que toda promessa se submete ao processo. Se você crer e não duvidar, se você permanecer e não desanimar, vai chegar um tempo em que o haja de Deus vai entrar na sua história, e aquilo que parecia ser resistente, difícil, impossível, vai se tornar inevitável. Você está comigo? Diga amém. Então, o primeiro novo poço, contenda. O segundo novo poço, inimizade. O terceiro novo poço, alargamento. Por que ele dá esse nome? Porque ele declara: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Vou falar isso de novo. Levante suas mãos em nome de Jesus, irmão. Eu não estou ministrando essa palavra à toa, num domingo como esse, depois de ter feito o contrato que a gente fez, depois de ter estabelecido o que a gente estabeleceu. E eu quero liberar isso sobre a sua casa, a sua família, a nossa igreja, a cidade de São Paulo. O Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Deixa eu declarar isso mais uma vez: o Senhor nos abriu espaço
e prosperaremos nessa terra. Será que alguém pode ficar de pé e receber essa palavra? Será que você pode levantar suas mãos? Eu vou declarar mais uma vez, e eu quero que você dê um grito de liberdade se você crê naquilo que já está acontecendo. Igreja, o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Aleluia! Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Fala para quem está do seu lado: o Senhor abriu espaço, irmão. É tempo de prosperar, é tempo de avançar. Você crê nisso? Sacode pelo menos 3 pessoas antes de você sentar e lembra ela: irmão, hoje é um bom dia para viver milagres. Aleluia! Aleluia! Pode sentar. Jesus, Jesus, Jesus. Pastor, você não acha que esse tipo de mensagem é positivista? Não, ela é coerente. Fé não é positivismo, fé é coerência. Qual é o sentido de crer num Deus que ressuscita um morto, que levanta um paralítico, que traz visão a um cego, e ter dúvidas se esse mesmo Deus, Rosana, pode abrir portas, fazer milagres, pode surpreender aqueles que pensam que são, confundi-los para levantar aqueles que sabem que não são. Irmão, Deus é especialista em levantar improváveis em tempos incertos. Você já parou a pensar na história de José? Ele dorme como escravo, acorda como governador. Como é possível alguém que estava em uma cela agora está liderando em um palácio? Porque ele carregava um sonho de Deus. Como é possível Davi, que nem pelo seu próprio pai foi cogitado para ser ungido como rei, agora está assumindo o trono e a bandeira do seu reinado ser a bandeira de Israel até hoje? Porque ele carregava um sonho de Deus. Como é possível Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja, cúmplice do assassinato do primeiro mártir cristão, se tornar alguém que tem as maiores revelações da nova aliança, alguém que escreveu a maior parte do Novo Testamento? Ele carregava um sonho de Deus. Como é possível Pedro, um pescador rústico, que em algum momento até disse que não sabia quem Jesus era, se tornar parte de um pilar fundamental no início da igreja primitiva, apóstolo de Jesus, aquele que quando andava, a sombra dele curava enfermos, ele pregava e milhares se convertiam? Ele carregava um sonho de Deus. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Não existe nada especial em nós que justifique o que a gente vai viver, a não ser por um detalhe: a gente carrega um sonho de Deus. Você olha para a história de José, ele fala para os seus irmãos: eu tive um sonho. E ele passou a ser perseguido depois que ele compartilhou sobre o seu sonho. A Bíblia diz que quando José vai se aproximando dos seus irmãos, e eles já tinham combinado de matá-lo, o que eles dizem é: agora está vindo José, aquele sonhador. Vamos ver se ele vai conseguir sonhar depois daquilo que a gente vai fazer com ele. Irmão, o que incomodava os irmãos de José ainda mais era o tamanho dos sonhos que José carregava. Guarda isso em nome de Jesus. Quanto maior a visão, maior a resistência. Quanto maior a porção, maior a resistência. Quanto maior o desígnio, maior a resistência. A Bíblia diz que os irmãos de José passam a odiá-lo ainda mais depois que ele compartilha o sonho que tinha. Irmão, olha para mim em nome de Jesus e recebe isso se você quiser. José foi vendido por causa do sonho de Deus. José foi cativo por causa do sonho de Deus. José foi odiado por causa do sonho de Deus. José foi esquecido por causa do sonho de Deus. Mas em algum momento José foi lembrado por causa de um sonho de Deus. José foi restaurado por causa de um sonho de Deus. José viveu o cumprimento da promessa por causa de um sonho de Deus. Você sabe o que tinha de diferente em José? Nada, mas dentro de José existia um sonho de Deus. O que vai liberar o nosso destino são os sonhos de Deus que a gente carrega. Você crê nisso? Diga: eu creio.
que todo sonho de Deus que foi depositado em mim, diga, vai se cumprir, se eu crer e não duvidar, se eu confiar e não desanimar. Diga, se eu ouvir o que Deus diz a meu respeito, diga, e não ouvir o que homens pensam a meu respeito, diga, vai acontecer o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Será que alguém pode celebrar no seu lugar? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!